Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 12 de novembro de 2021, uma sexta-feira, e vamos aí falar da situação do Bitcoin e do mercado que está caindo hoje. E pessoal, sobre as altcoins caindo hoje, tá? Eu sei que tem muita gente apavorada aí com o que está acontecendo, é o que eu sempre digo, viu pessoal? Investir em altcoin é sempre mais arriscado do que investir no Bitcoin, porque se o Bitcoin cai, as altcoins simplesmente desabam, tá? Então, faz parte, viu? Mas eu vou analisar a situação do Bitcoin, das principais moedas, vou comentar aí a minha opinião e também vou falar aí sobre as moedas pedidas por vocês aqui no vídeo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Se cadastre e aproveite. Então vamos lá, pessoal, vamos aí falar do Bitcoin. Primeiramente, eu peço, se não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like, compartilhe meus vídeos, que assim você me ajuda bastante. Ativa o sininho para você estar recebendo as notificações, beleza? Bem, pessoal, hoje o Bitcoin ele deu um susto aí em todo mundo, tá? Ele começou a cair aí, mas, pessoal, sinceramente, eu estou vendo aqui, tem algumas coisas que está me fazendo não confiar nessa queda, tá? O que que seria isso, não confiar nessa queda? Me faz achar que talvez essa queda que está ocorrendo aí no momento no mercado de criptomoedas não seja aí algo definitivo, tá? O que que é isso, pessoal? Primeiro, a gente vê que todos os dias aqui em que caiu, a gente vê uma sombra inferior relativamente grande nos candles, tá? Nos candles do gráfico diário. Isso costuma ser um sinal de força compradora, beleza? Outra coisa, pessoal, se a gente for aqui para o gráfico de uma hora, a gente vê melhor, tá? O Bitcoin ele começou aí a fazer topos e fundos cada vez mais baixos. Desde o dia 10 de novembro, ele fez um topo, depois fez um topo mais baixo, depois fez um fundo, depois fez um fundo mais baixo e agora, por enquanto, está fazendo um topo mais baixo. Mas o que, que a gente observa, pessoal? O volume de negociação ele também veio caindo, tá? Então, esse é o tipo de movimento de queda, pessoal, que demonstra estar perdendo força, tá? Não é aquela queda que você vê o volume aumentando, depois cai de novo, o volume aumenta mais, não. É uma queda aí onde os vendedores parecem estar perdendo força muito rápido, eles não estão aí com tanta força, pelo menos é o que está demonstrando aqui no gráfico, para empurrar o Bitcoin para baixo, pelo menos por enquanto, tá, pessoal? Então, a gente segue aí, então, no Bitcoin, por enquanto, pelo menos eu sigo aí com viés altista, beleza? Eu vejo que o Bitcoin, ele tá fazendo aí, tá tentando fazer uma cunha descendente aí, né? Ele tá formando uma cunha descendente, mas ele ainda não rompeu ela, tá? Ele precisa romper para algum lado essa cunha descendente aí, pra gente saber para onde ele vai. Ele estaria tentando ali forçar agora a linha de tendência dessa cunha, tá? E, pessoal, eu sei que tem muita gente preocupada aí com a queda, muita gente tá falando, nossa, mas e se cair, se o Bitcoin começar a cair agora? Bem, pessoal, eu tô vendo essa possível linha de tendência de alta aqui, tá? Essa linha que acaba servindo aí como referência pra gente nesse momento, né? Eu vejo que por enquanto o Bitcoin está se segurando, tá? Ele deixou aqui no 4 horas um candle com sombra nessa linha. A gente vê que é uma linha que já segurou em alguns outros momentos, né? Não é uma linha muito forte, não é o tipo de linha de tendência que a maioria dos analistas trabalharia, mas ela serviu de suporte, pessoal. E se a gente vê aqui, se a gente quiser encontrar onde está o suporte mais importante dessa região, a região onde o Bitcoin passou por mais tempo aí acumulando, seria ali a região dos 61.000 dólares aproximadamente, a região aí que a gente vê aqui no ponto de controle, a gente vê aqui no volume profile, que teve muito volume de negociação nessa região, tá? Então isso faz aí a gente acreditar que aquela região também é suporte. Então, pessoal, se o Bitcoin se mantendo acima dessa região de 61 mil aqui é um bom sinal, tá? E se a gente olhar aqui ele se mantendo também acima dessa linha de tendência de alta, do curto prazo aí que vem segurando e servindo de suporte para ele nos últimos dias, também é um bom sinal, beleza?
A única coisa que eu ficaria atento, pessoal, e que eu não gostaria de ver o Bitcoin fazer novamente é voltar para baixo do topo anterior. O que aconteceu, pessoal? O Bitcoin ele fez um topo lá no dia 19 de outubro, aí no dia 8 de novembro ele foi lá e rompeu esse topo. Começou a romper e nos últimos dias, os últimos 4 dias, ele voltou para baixo, tá? Esse movimento de voltar para baixo do último topo assim que rompe, costuma demonstrar fraqueza. Então a gente tem que ver se o Bitcoin não vai fazer mais uma dessas, tá? Ele pode aqui começar a romper aqui esse topo anterior e voltar para baixo. Aí vai ser um sinal de fraqueza. Vamos ficar de olho nisso. Por quê, pessoal? Porque se a gente olhar aqui, ele fez mais ou menos isso aqui no início do ano, antes dele cair ali da região dos 60 mil para os 30 mil dólares, tá? O que ele fez? Ele rompeu o topo lá do dia 20 de fevereiro, né? Ele rompeu esse topo aqui. Aí, quando ele rompeu esse topo lá em 13 de março, ele voltou de novo para baixo desse topo, tá? E aí, lá no dia 13 de abril, ele rompeu aquele topo de março, mas também voltou para baixo do topo anterior. Isso costuma ser um sinal de fraqueza, beleza? Então vamos ficar de olho se o Bitcoin não vai fazer uma dessas de novo, tá? Porque é o primeiro topo aí que ele rompeu agora, ele já voltou para baixo muito rápido, né? Temos que ficar atentos também, tá? Não estou pessimista, não estou falando que temos queda, só estou aqui mostrando o que eu acho que poderia aí ser complicado caso ele fizesse, beleza? Se ele fizesse mais uma dessas de romper esse último topo e voltar, aí, meus amigos, seria o Bitcoin nos demonstrando aí um sinal de fraqueza muito claro, beleza? Por enquanto, pessoal, para o Bitcoin eu sigo com aquela mesma perspectiva, tá? Minha ideia para o Bitcoin, minha análise para o Bitcoin nesse momento é a gente romper uma bandeira de alta. O alvo dessa bandeira de alta é lá na região de 88 mil dólares, tá? A gente sabe que não vai buscar o alvo do dia para a noite, por quê? Porque para a gente formar essa bandeira, formar todo esse movimento aqui anterior à bandeira, a gente gastou aí em torno de, vamos ver aqui quantos dias foram. A gente gastou aí em torno de aproximadamente 40 dias, tá? 34 dias. Então a gente sabe que o alvo também não vai ser buscado aí do dia para a noite. E pessoal, de qualquer forma, o Bitcoin, se a gente olhar aqui no gráfico de 4 horas, ele segue aí fazendo uma tendência de alta ainda, beleza? A gente vê que ele está aqui fazendo topos e fundos cada vez mais altos, mesmo que ele esteja voltando demais aí nos movimentos, ele segue aí fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Por enquanto, o Bitcoin ele segue aí subindo, tá? Ele voltou muito, né? Voltou em 61% da retração Fibonacci, mas a perspectiva dele ainda é para os 88 mil dólares aí nas próximas semanas, beleza? Então vamos comentar sobre outra moeda que a gente não pode deixar de falar, uma das mais importantes do mercado. A Ethereum, pessoal. O que está acontecendo com a Ethereum hoje? Hoje a Ethereum está caindo praticamente o mesmo tanto que o Bitcoin, tá? Isso mostra que ela está aí acompanhando o Bitcoin. A Ethereum já bateu aí praticamente o alvo daquela bandeirinha de 4 horas, mas a gente ainda tem o alvo daquela cunha descendente que foi rompida para cima na Ethereum. Esse alvo, ele se encontra ali na região de 5.200 dólares e a expectativa é que a Ethereum venha a buscar esse alvo aí nos próximos dias ou semanas, beleza? Então, para a Ethereum, a gente segue aí com a perspectiva dos 5.200 dólares. FTT, pessoal, essa moeda aqui está começando a me preocupar, tá? A FTT, pessoal, como eu vinha falando nos últimos dias, a gente precisa que ela rompa para algum lado esse triângulo simétrico em que ela se encontra, tá? Ela rompendo para cima, que é o mais provável nesse contexto, né? Normalmente esse triângulo aqui nesse contexto, depois de uma pernada de alta, ele é um padrão de continuação, tá? Ele é uma flâmula. A gente pressupõe que a maior probabilidade é sempre de romper para cima, principalmente se o mercado fica favorável. Mas também existe a possibilidade de romper para baixo, então a gente tem que ficar de olho em como vai fechar esse candle aqui hoje na FTT, tá? Se a FTT fechar aí abaixo aqui dos 57 dólares aí, meus amigos, ela vai estar começando aí a romper esse triângulo, ela vai começar a ficar condenada, beleza? Por enquanto, a FTT ainda tá, a gente segue otimista para a FTT, mas a gente deve aguardar, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a BNB, a Binance Coin, pessoal. A Binance Coin também está acompanhando o mercado aí e caindo, tá? Mas a Binance Coin rompeu aquele triângulo gigantesco, simétrico, com alvo lá na região dos 1.130 dólares. Então, para a Binance Coin, segue a perspectiva dos 1.130 dólares, beleza? Cardano, pessoal, Cardano segue aí, parece estar fazendo o pullback naquele triângulo, naquela cunha descendente que foi rompida para cima, tá? A gente tem alvo aí para Cardano lá na região dos 3 dólares e 50 centavos. Ela rompeu, está rompendo aí uma cunha descendente para cima, né? Ela já superou
Agora ela precisa confirmar o pullback, rompendo ali a região dos 2 dólares e 40 centavos para ir buscar os 3,50. E nesse momento, pessoal, a Cardano segue aí se segurando aí na LTB dessa cunha, tá? Então, a perspectiva para Cardano aí tá legal, pessoal. A Cardano tá interessante. Tudo tá indicando aí, pelo menos, se depender só do gráfico da Cardano, que ela pode se valorizar. E é aquela história que eu sempre digo para vocês, pessoal. Tomem bastante cuidado com análises gráficas, nunca levem como previsão, tá? Principalmente de altcoins, porque se o Bitcoin ele dá um espirro, as altcoins elas pegam Covid e vão para UTI, é mais ou menos essa linha de raciocínio, tá? O Bitcoin hoje ele caiu aí e as altcoins também caíram bem, tá? Então se o Bitcoin cai, elas costumam cair até mais do que ele. Então, beleza, a gente tem um cenário bonito na Cardano, na Ethereum, mas se do nada o Bitcoin começar a entrar em uma tendência de baixa, todas essas moedas vão ignorar esses padrões gráficos que elas estão fazendo e vão entrar em tendência de baixo também. Então, segue essa visão, tenham isso em mente, beleza? Por isso, se vocês forem se posicionar na Cardano, usem stop, porque é sempre perigoso no mercado de criptomoedas estar se posicionando em ativos de alto risco sem stop, beleza? XRP, pessoal, XRP rompeu aquela bandeira de alto, o alvo segue lá na região dos 2 dólares e 10 centavos. Ela não está indo aí nos últimos dias, porque o Bitcoin andou caindo nos últimos 4 dias e ela está acompanhando. Mas ela não perdeu a formação e se depender só do gráfico da XRP, ela está indicando aí 2 dólares e 10 centavos, beleza? Dogecoin, pessoal. A Dogecoin a gente segue aguardando aí ela romper. Ela precisa de romper a região dos 35 centavos de dólar para poder buscar os 50. Por enquanto, a Dogecoin não está fazendo nenhum setup muito claro, beleza? Polkadot, pessoal. A situação da Polkadot tá um pouco chata, tá? Não vou mentir. É uma situação que tá bem chata, porque ela começou a romper o topo histórico, mas ela tá voltando demais. E, pessoal, a Polkadot, se eu tivesse operando esse rompimento de topo histórico da Polkadot, eu estaria com o stop aqui abaixo dos 38,40, tá? Que é o último fundo, que foi o fundo lá do dia 27 de outubro. Se ela vier abaixo desse fundo aqui, pessoal, aí, meus amigos, aí eu dou tchau, eu daria tchau, tá? Eu desconsideraria a possibilidade da Polkadot continuar, tá? E, pessoal, lembrando, para quem gosta de operar com mais segurança, o ideal é esperar romper a cabeça do pivô, que no caso da Polkadot está ali em aproximadamente 55 dólares, tá? Então, ela precisa romper aquela região ali para ela ficar mais certeira, para a gente ter mais certeza aí de que ela vai buscar a região dos 88. E a gente segue aguardando, pessoal. A Polkadot tem 2 pontos decisivos. Ali a região dos 55 e o 38 dólares e 50 centavos aqui, tá? São 2 regiões aí que, se ela romper ali para cima, provavelmente ela dispare. Se ela perder esse último fundo aí, ela começa a ficar complicada, beleza? Começa a perder a tendência de alta e ter uma perspectiva mais baixista. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, depois da alta forte dos últimos dias, ela segue aí estagnada, tá aí. Ontem, hoje, e anteontem ela veio caindo aí, a moeda ela tá acompanhando o mercado, né? E tá aí aguardando o Bitcoin voltar a dar sinais mais positivos para ela conseguir buscar o alvo desse triângulo. O alvo desse triângulo simétrico da Polkadot, pessoal, ele seria ali na região dos 1.000, da Polkadot não, desculpa, tá, gente? Da Bitcoin Cash. O alvo desse triângulo seria ali em aproximadamente 1.000 dólares, tá? E se a gente projetar esse padrão para frente para tentar encontrar quando esse alvo aí seria lá para março, né? Se a gente pegar só essa parte aqui do triângulo, que aí fica até mais realista, né? A parte mais funcional aqui do triângulo, a gente vê um alvo aí que seria ali por volta de janeiro, beleza? Então, para Bitcoin Cash, a gente segue aí com a perspectiva dela a 1.000 dólares até janeiro, só que é aquela história de sempre, pessoal. Se o Bitcoin, de uma hora para outra, ele mudar o rumo dele, aí, meus amigos, a Bitcoin Cash também com certeza muda, beleza? Solana segue aí não fazendo nenhum setup, tá? Gente, o pessoal tá perguntando, qual que é o suporte bom para comprar Solana? Eu só compro uma moeda se ela bater em uma região de suporte e fizer algum padrão de reversão, tá? Eu não costumo colocar a ordem de suporte, porque você coloca a ordem de suporte, o stop embaixo, ela vai lá, bate no suporte, suportes não são pontos exatos, ela bate no suporte, arrasta sua ordem e pega seu stop, tá? Você já compra e já toma stop imediatamente, então cuidado com isso, tá? Eu esperaria aí a Solana fazer algum padrão gráfico, dar alguma indicação de para onde que ela vai, beleza? No momento, eu não estou vendo aqui no gráfico da Solana nada muito claro, tá? Ela parece estar formando uma bandeira de alta aí, mas o volume não está condizendo com esse padrão, beleza? Então,
A gente segue aguardando aí a Solana fazer algum padrão gráfico aí para ficar mais claro, para que a gente possa entender para onde ela quer ir, tá? Chainlink, pessoal, segue aí depois de romper aquele triângulo simétrico para cima, com alvo lá na região dos $70, beleza? Expectativa para Chainlink continua os $70. Litecoin, pessoal, Litecoin segue aí corrigindo depois da alta forte dos últimos dias. E para Litecoin a gente sabe agora que a gente não tem um padrão gráfico muito claro, ela tem uma resistência forte lá na região dos $310 e a gente aguarda aí que ela rompa aquela região para tentar ir buscar a próxima região, beleza? Mas no momento a gente não tem nenhuma setup, nenhuma configuração muito clara aí no gráfico dela. Uni, pessoal, a Uni tá que tá, né? Ela rompe uma região, começa a dar sinal de que vai e depois volta. Infelizmente, pessoal, a Uni a gente vai precisar aí de ver o contexto do mercado, do Bitcoin mais tranquilo, mais calmo, para que a Uni ela consiga aí performar bem, beleza? Enquanto o Bitcoin continuar com essa instabilidade aí, ela não vai conseguir romper esse triângulo de fato. Lembrando, pessoal, ela rompendo esse triângulo e tendo um cenário mais claro aí, o alvo dela é lá na região dos $57, beleza? Atualizando aqui a situação da Matic, pessoal. A Matic segue aí, ela rompeu aquele triângulo simétrico para cima, ela segue acima aí das regiões aí de rompimento, tá? E a Matic, ela tá aí, pelo jeito, aguardando o mercado ficar mais favorável. Por quê? Além dela ter subido muito em pouco espaço de tempo, ela segue aí também acompanhando o mercado que tá caindo, tá? O Bitcoin tá caindo nos últimos dias, ela vai cair junto. Infelizmente, isso atrapalha ela, tá? Então a gente precisa aí de um cenário mais estável para a Matic performar bem, beleza? A Teta, mesma coisa, tá? A Teta tá quase rompendo aquele triângulo, pessoal. Precisa romper a região dos $8,62. E ela precisa também que o Bitcoin fique mais favorável, tá? Se o Bitcoin ficar fazendo esses movimentos aí de cair nos próximos dias, complica bastante para a Teta, beleza? A SNX, tá? Eu ainda sigo com a perspectiva dela lá na região dos $13,45. Só que a SNX, pessoal, a gente precisa também que o Bitcoin ele ajude, tá? Cake, pessoal. A Cake tá numa situação que já estava nos últimos dias, ela começou a romper aquela bandeira de alta. Agora a gente precisa que a Cake passe ali acima dos $20,50 para a gente ter uma perspectiva altista para ela aí, tá? E ter expectativa dela alcançar os $35 aproximadamente, que é o alvo dessa bandeira de alta, beleza? Então, pessoal, outra moeda aí que eu citei como oportunidade é a SMR, tá? A SMR, eu estou trabalhando com ela na seguinte hipótese, pessoal. Ela não pode, tá? Não pode voltar para baixo aqui desse último fundo, que se encontra na região de aproximadamente $6,40, tá? Que é o fundo ali, a mínima do dia 28 de outubro de 2021. Se ela perder essa região, pessoal, aí ela descaracteriza aí o setup, tá? Ela vai estar aí praticamente pegando o stop desse setup e não vai mais estar valendo a pena manter posição nela, beleza? Porque aí ela pode iniciar um outro movimento, ela vai estar perdendo fundo, então ela vai estar fazendo um fundo mais baixo, ela já está fazendo topos e fundos mais baixos aí desde setembro, então ela estaria dando um sinal de continuação de tendência de baixa. E eu acho que ela já não ficaria tão interessante mais, beleza? Então, para Serum, pessoal, eu ainda continuo vendo a oportunidade, mas ela não pode de jeito nenhum perder a região ali dos $6,40, beleza? Então, agora vamos falar das moedas pedidas pelos inscritos aqui do canal Criptográfico. Então, vamos começar aí, pessoal, pela Shiba Inu, tá? Que foi uma das moedas pedidas aí pelos inscritos aqui do canal. Bem, como eu disse ontem, pessoal, ela estava lá rompendo aquele triângulo, ela subiu mais de 12% ontem. E eu disse, gente, cuidado, porque se subiu muito num dia, está rompendo, é bem provável que ela volte aqui para fazer o pullback nesse triângulo, tá? E é exatamente o que está acontecendo aqui com a Shiba Inu. E o engraçado é que a maioria das moedas parecem estar fazendo um pullback, mas enfim, isso é um comentário à parte, tá? Muitas moedas estão rompendo o triângulo e fazendo pullback justamente nesse momento, muitas altcoins, né? Interessante isso. Mas enfim, pessoal, a Shiba Inu, ela tá aí rompendo um triângulo simétrico, tá? O que ela precisa, pessoal? Ela precisa passar aqui da máxima do dia 11 de novembro, tá? A máxima do dia 11 de novembro, ela foi lá em 5.796 aqui de frações de centavo, que a Shiba Inu, ela vale poucos centavos, tão poucos que não chega nem a um centavo. Então isso aí é a fração de centavo equivalente. Ela precisa passar daquela região para confirmar o pivô. Se ela conseguir confirmar esse alvo, confirmar esse pivô, o alvo dela estaria em torno de 128% acima, tá? Então,
A Shiba Inu aí parece estar dando uma oportunidade para trade de curto prazo. Lembre-se sempre de utilizar stop loss, tá? Hoje em dia, pessoal, a Shiba Inu ela já está com um market cap grande e isso faz com que ela tenha mais liquidez, tá? Ela tem um volume de negociação maior do que há pouco tempo atrás. Então, às vezes, dá sim para operar ela com stop, beleza? Então, para a Shiba Inu, pessoal, a gente segue aí acompanhando, beleza? Para mim, ela tá dando uma oportunidade de trade aí no curto prazo. Me pediram para falar da Wool Network, a moeda aí com pouco histórico de negociação, tá? Que está aí, se encontra pelo menos até o momento em tendência de alta. Então, pessoal, eu aguardo aí a Wool Network fazer algum movimento aí mais claro aí para mim ter mais para ter um setup aí para estar entrando, tá? Ela bateu no topo histórico aqui e está recuando. Eu acredito que seja bem provável aqui que antes de romper o topo histórico dela, que é ali na região de $1,65 aproximadamente, ela deve acumular nessa região aqui para pegar força, tá? O ponto legal para pegar ela aqui seria se ela voltasse nessa linha de tendência de alta na região de $1,40, 1,30, tá? Mas no mais, não é a moeda aí que eu operaria, tá, gente? É só porque foi pedida pelo inscrito. Eu procuraria outras moedas aí nesse momento, beleza? Me pediram para falar da Squid Game, eu acabei não falando no outro dia que eu vi o comentário do inscrito pedindo. Pessoal, infelizmente essa moeda aí tá em tendência de baixa, tem pouco histórico de negociação, tá? Ela foi listada aí recentemente, dia 8 de novembro, tá? Então tem pouquíssimo histórico pra gente fazer alguma avaliação mais clara sobre ela, beleza? Infelizmente, do ponto de vista de gráfico, não dá para analisar ela, beleza? Me pediram para falar da OneInt, pessoal. O OneInt tá aí andando de lado nos últimos dias, tá? Ela teve um pump muito forte aí recentemente e por enquanto a gente não tem nenhum padrão gráfico na OneInt, beleza? A gente sabe que ela está aí uma região de suporte e resistência, tá? Essa região ali próximo, né, de uma região de suporte, região dos $3,60, uma região aí que já foi suporte e resistência várias vezes. Então, se eu estivesse interessado em aportar na OneInt, eu esperaria ela bater nessa região e veria se ela forma aqui um fundo duplo ou um ombro, cabeça, ombro invertido, aí eu ficaria de olho nela, beleza? No mais, ela não tem aí nenhum setup muito claro. Ela está próxima de uma região de suporte, mas não tem nenhum setup muito claro. Outra moeda que pediram para falar é a COS, né? A Contentos. Bem, a Contentos começou aí hoje a romper aquele triângulo, tá? Mas ela, pelo jeito, vai fechar aqui abaixo. A gente tem que aguardar. Se ela conseguir fechar ali às 21 horas acima aí do... na verdade, ela teria que fechar com um ponto aí perto da máxima, né? Infelizmente, ela deixou uma sombra muito grande aqui que está demonstrando força vendedora nesse ponto, tá? Então a gente aguarda aí a COS, pessoal, fazer algum movimento mais definitivo. Ela precisa romper e fechar acima aqui para ficar mais interessante, beleza? No mais, esse triângulo que está sendo rompido tem alvo de aproximadamente ali 7 centavos. A gente só precisa que ela rompa de fato, tá? Porque do jeito que ela fez aqui, por enquanto, não está legal, beleza? Me pediram para falar sobre a ONI, pessoal. A ONI, pessoal, segue aí numa região de suporte, tá? A região ali dos 26 centavos de dólar. É uma região de suporte aí que segue segurando a ONI por enquanto, tá? Se ela perder esse suporte, meus amigos, aí a coisa complica, mas aparentemente ela não vai perder. Por quê, pessoal? Porque por enquanto, tá? Se depender só do gráfico dela, tá, gente? Tem isso, porque vai que o Bitcoin cai, ele puxa ela e todas as moedas para baixo, tem esse risco. Mas se depender só do gráfico dela, a gente vê que o volume de negociação está diminuindo enquanto ela faz topos e fundos cada vez mais baixos, o que mostra aí que essa tendência de baixo não está forte, não tem força e parece estar aí formando, na verdade, uma bandeira de alta aqui que só vai ser confirmada mesmo quando a linha de tendência de baixo, essa bandeira for rompida para cima aqui. Hoje a linha de tendência de baixo, essa bandeira se encontra na região dos 32 centavos, 33 centavos, beleza? Então, se ela fizer esse movimento aqui, aí a gente começa a olhar para ela. Mas por enquanto a gente não tem um setup muito claro, tá? Ela tá numa região de suporte, parece estar fazendo uma bandeira de alta e o único cenário aí que provavelmente ela cairia seria se o Bitcoin começasse a cair mais, beleza? Me pediram para falar sobre a Chiles, a CHZ, pessoal. A Chiles, vamos contextualizar aqui, a Chiles rompeu um triângulo simétrico gigante aí que ela veio formando esse ano, tá? O alvo tá lá na região de $1. E no curto prazo aqui,
ela está aí fazendo um triângulo ascendente. Se ela romper ele para cima, ou seja, se ela conseguir fechar ali acima dos 55 centavos de dólar, o alvo é lá na região dos 69 centavos, ela pode ir em breve nos 69 centavos, se ela fechar ali acima dos 55, beleza? Então, olho na Chiles. Outra moeda aí pedida é a IOTX, né, pessoal? Essa moeda é muito volátil, tá? Ontem ela caiu aí em torno de 22%, hoje ela já está subindo aí 9%, né? Eu não vejo muito setup aqui, viu, pessoal? O fato de ela estar aí uma região aí que pode ser suporte, tá? Porque é o topo anterior, pode ser interessante. Ela parece estar fazendo um martelo nessa região. Dá para tentar montar uma operação caso rompa a máxima desse martelo com stop na mínima, tá? Tática da sombra inferior. Mas, sinceramente, stop é caro, né? E nessa moeda, pessoal, na minha visão, tá, o que dá para fazer nela é aquela estratégia de comprar 1% da banca. Se você tiver interesse, eu não tô fazendo, não tô apostando nessa moeda. Mas se você tem, a forma de você não se expor muito é assim, porque ela é extremamente volátil. Um dia ela sobe 100%, 120%, no outro dia ela vai lá e cai. Ela cai bastante. Hoje mesmo ela chegou a cair aí, em relação ao preço que ela está agora, ela esteve aí em torno de 23% abaixo. Depois daquele pump que ocorreu lá no dia 10 de novembro, anteontem, ela já caiu aí, pessoal, em torno de 40%, tá? Então, para mim, é uma moeda muito volátil, que é para operar só naquela estratégia mesmo, de comprar pouquinho e deixar lá para ver no que dá, tá? Me pediram para falar sobre a TWT, pessoal, o token da Trust Wallet, né? O que está acontecendo com esse token, pessoal? A gente precisa aqui que ele rompa para algum lado esse triângulo simétrico que ele está formando, tá? Se ela conseguir romper para cima, provavelmente vai ser uma flâmula. Aí, se ela fizer todo o procedimento, romper esse alvo, né, a gente teria um alvo conservador para ela aí, lá na região de aproximadamente 2 dólares e 18 centavos. Tá? Se ela romper, se a gente for considerar um alvo mais otimista aí, a gente teria alvo para ela lá na região de 2 dólares e 70 centavos. Então, para TWT, pessoal, a gente tem que aguardar e ver se ela vai romper esse triângulo, beleza? Mas pode também acontecer dela romper para baixo, é o menos provável até o momento, tal, é o que tudo está indicando, mas vai que o Bitcoin caia aí e puxa todas as moedas para baixo, aí ela poderia voltar ali para aquela região em que ela estava quando ela foi lançada, 16 centavos. Eu acho um pouco improvável, mas a gente não pode descartar, beleza? É o alvo aí desse triângulo, caso ele seja rompido para baixo. Então, a TWT a gente tem que aguardar ela romper. Ela já está aí um ponto em que ela não tem muito para andar, tá até o final de dezembro ali. Ela vai, até metade de dezembro, ela vai chegar no final desse triângulo, ela vai ter que se decidir, beleza? Me pediram para falar sobre a Secret, pessoal. A situação da Secret está meio complicada, porque ela está voltando muito, né? Mas no momento ela se encontra aí na região de suporte, parece estar retestando o topo anterior, tá? E a gente aguarda aí para ver o que ela vai fazer. Ela se segurou bem ali na região dos 7 dólares e 20 centavos. Por enquanto, se ela perder essa região dos 7 dólares e 20 centavos, aí, meus amigos, complica para a Secret, beleza? Na Secret também parece que a gente tem um topo duplo aqui em tempos gráficos menores, tá? Se a gente projetar ele para baixo, a gente tem alvo aí lá na região de aproximadamente 5 dólares e 53 centavos. Então, talvez seja uma região aí onde a Secret possa ir em breve. Eu não operaria vendido, não operaria em short, tá? Mas tudo tá indicando que a Secret aí vai na região dos 5 dólares e 5 centavos, beleza? Me pediram para falar sobre a Alice, pessoal. A Alice segue andando de lado, beleza? Ela começou a romper com a LTB, mas a gente precisa que a Alice, ela supere aí a região dos 17 dólares 67 e 77, 60 centavos aproximadamente, tá? Para aí buscar o alvo daquele ombro cabeção invertido que se encontra lá na região dos 20 dólares. A relação risco-retorno não tá compensando, viu, pessoal? A Alice, enquanto o Bitcoin não der uma trégua aí, não parar de cair, ela não vai conseguir buscar esse alvo, beleza? Se ele parar de cair, ficar tudo estável, show, provavelmente a Alice aí, ela consegue voltar a subir e buscar esse alvo, beleza? Me pediram para falar sobre a EGLD, pessoal. EGLD rompeu um triângulo simétrico para cima lá no dia 22 de outubro, tá? O alvo desse triângulo simétrico se encontra na região dos 500 dólares. Agora ela tá 321. Essa moeda, pessoal, apesar do mercado tá todo caindo, ela está subindo mesmo assim, e ela segue aí fazendo uma tendência claríssima de alta aqui, né? Topos e fundos cada vez mais altos, indo em direção aí ao alvo daquele triângulo. Então tudo indica que a Alice, que a EGLD, ela deve buscar essa região, beleza? Me pediram para atualizar a situação da Monero, pessoal. A Monero tá quase rompendo o triângulo simétrico. E, gente, vou falar com vocês, tá?
eu dei um sinal para ela lá dentro do grupo do Voepa, ele tem um grupo VIP lá no canal dele, né, para alguns assinantes lá do Clube VIP. Não é um grupo de sinais, tá? Mas eu dei esse sinal da Monero. E o que aconteceu, pessoal? Quando ela bateu 280, eu orientei o pessoal a fazer parcial e subir o stop para o preço de entrada, tá? Então, acabou que a operação dela já acabou. Com um pequeno lucro, mas saiu. Por quê? Porque o Bitcoin caiu e puxou tudo para baixo. Como eu vendi um terço, né? Eu orientei o pessoal a vender um terço ali em $280. Eu acho que foi $280 mesmo. E subi o stop para o preço de entrada, que estava ali na região dos 260, acabou que a posição acabou, tá? Ela acabou, o trade acabou sendo finalizado, mas a Monero, pessoal, ela segue aí dentro daquele triângulo simétrico, tá? Ela ainda não rompeu, se romper para baixo é pior, né? Aí complica a situação, tá? Mas vamos aguardar aí e ver como o Bitcoin vai se comportar, beleza? Se a Monero, se o Bitcoin não vacilar, vamos dizer assim, com a gente, né? Se ele não cair mais, não der nenhuma dessas quedas, beleza. Se a Monero romper para baixo esse triângulo aí, caso o Bitcoin fique ruim, o alvo seria lá na região de $127, tá? Então, olho nisso. Temos que aguardar aí e ver para onde ela vai romper. Por enquanto ela não rompeu. Se romper para cima, 447. Se romper para baixo, 125. Então, vamos aguardar aí para ver o que acontece com a Monero, beleza? Outra moeda pedida aí é a Rune, pessoal. A Rune, a gente não tem nenhum setup muito claro nela, tá? Mas ela está aí em uma região que a gente vê que já foi suporte e resistência em vários momentos. Então, se você pensa em aportar na Rune, você pode aguardar, caso ela faça aqui nessa região um fundo duplo, né? Ou um ombro, cabeça a ombro invertido, tá? Aí você pode arriscar uma operação aqui na Rune, beleza? Mas por enquanto a Rune segue aí muito, vamos dizer assim, ela segue aí sem nenhum setup, tá? Não tem nenhum indício aí de para onde ela vai por enquanto, beleza? A gente aguarda aí que a Rune faça alguma coisa pra gente saber para onde ela pode ir. Outra moeda pedida, pessoal, é a Engine. Pediram para falar da Engine e a Engine segue naquela mesma perspectiva, tá? Ela rompeu um triângulo simétrico para cima por volta do dia 27 de outubro. O alvo desse triângulo simétrico, ou flâmula, se encontra ali na região dos $5,30. Por enquanto ela não foi buscar, ela tá andando de lado, tá? Mas a perspectiva para ela é essa, a não ser que o Bitcoin caia, né, pessoal? Se o Bitcoin começar a desabar, aí provavelmente a Engine ela também acompanha, tá? Então a gente está aguardando aí, mas no geral, tudo correndo, se tudo correr como planejado, o alvo dela é na região dos $5,30, beleza? Me pediram para falar sobre a Mana, pessoal. A Mana hoje aí rompendo aquele triângulo simétrico, aquela cunha descendente para cima, né? Ela já superou a cabeça daquele pivô, tá? Então, aliás, ela não fez o pullback ainda, né, pessoal? Não fez o pullback, ela tá indo, tá? E eu particularmente não gosto de entrar assim quando o ativo ele sai rompendo esticado. A Mana, ela tá fazendo uns movimentos bem esticados, né? Mas de qualquer forma, o alvo dessa cunha descendente que ela rompeu para cima é ali na região dos $5,10, coincidindo aí com o último topo ali na região de quase $5, tá? Então, pra Mana, por enquanto, a gente tem esse alvo ali em cima. Só que, pessoal, é aquela história, tá? Ela subiu ontem, subiu hoje. Eu esperaria ela recuar para tentar. Se eu fosse tentar arriscar uma entrada, eu esperaria ela recuar, beleza? Eu não entraria com ela assim esticada. Outra moeda que me pediram para falar é a VAX, pessoal. A VAX segue aí naquela mesma situação, tá? Ela rompeu um triângulo simétrico para cima, o alvo desse triângulo simétrico se encontra na região de $107, tá? E ela vem fazendo aí topos e fundos cada vez mais altos até o momento. Tudo tá indicando que a VAX aí vai na região dos $107. Por enquanto ela está respeitando, ela caiu nos últimos 4 dias acompanhando o movimento do Bitcoin, mas tudo indica aí que ela vem a buscar o alvo dela, beleza? A VAX aí a gente segue otimista para ela. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, que me pediram é a BitBlocks. Infelizmente, só comentando mesmo, tá? É uma moeda aí que foi lançada aí no dia 5 de outubro, né? Quase não tem histórico de negociação dela, ela está em uma dessas corretoras descentralizadas e está em tendência de alta, tá subindo, mas infelizmente o volume de negociação dela é baixíssimo, não dá para confiar em análise delas, qualquer venda ou compra muito grande pode movimentar o preço dela para qualquer lado. Então, infelizmente, pessoal, essa moeda aqui a gente não tem como analisar graficamente, beleza? Outra moeda aí pedida é a LIT, né? Me pediram para falar da LIT. E a LIT, pessoal, ela segue aí, parece estar fazendo um triângulo ascendente ou algo do tipo, tá? Ela precisa romper essa região aqui dos $6 aproximadamente para começar a ficar mais interessante, beleza?
a LIT, por enquanto, a gente segue aguardando aí ela fazer alguma coisa. Se ela romper os 6 dólares ali, aí a gente consegue projetar ela para cima, tá projetando esse triângulo para cima. Aí o alvo seria ali na região de aproximadamente 9 dólares e 57 centavos, mas por enquanto ela ainda não rompeu, tá? Então a gente tem que aguardar ela romper os 6 dólares ali para ver para onde ela vai, beleza? A gente tá vendo aqui que os compradores estão conseguindo empurrar cada vez mais alto, mas os vendedores eles não estão conseguindo empurrar cada vez mais baixo, tá? A gente sabe que tem uma pressão vendedora nessa região aqui dos 6 dólares. Não sei se são desenvolvedores da moeda vendendo ou alguma baleia vendendo nessa região, tá? Distribuindo nessa região. Mas, de qualquer forma, a gente vê que os compradores estão empurrando ela cada vez mais alto. Se ela romper isso daqui, pode ficar bonito, beleza? Me pediram para falar sobre a Cheque segue naquela mesma situação, tá? Segue aí em tendência de baixo, fazendo topo de fundos cada vez mais baixos. Hoje ela bateu naquela linha de tendência de baixo, mas ela ainda não rompeu, beleza? Perspectiva para cheque ainda segue de baixo. Bem, pessoal, outra coisa que eu queria falar com vocês. O Nicolas está participando de um reality show lá no canal do Rodrigo da Dash Digital, tá? Eles estão fazendo um reality show, o primeiro reality show de criptomoedas do Brasil, onde eles estão aí fazendo adaptação de negócios tradicionais, né? Negócios já existentes, empresas já existentes, adaptando a receber em criptomoedas, tá? Então, acompanhem lá, pessoal. Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo aí do episódio, beleza? No próximo domingo vai ter um episódio que vai, se eu não me engano, é às 8 horas da noite, que vai passar no canal da Dash Digital, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma boa noite, um bom descanso, sextou, um bom sextou. Até mais, tchau!